E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma videoaula hoje. Hoje eu estou gravando nesse formato selfie para vocês, certo? E os slides serão mostrados aí. A nossa videoaula hoje é sobre Brasil, revoltas nativistas. Tudo bem? Antes de eu começar, só para lembrar, entrem no link da descrição, vai estar lá o PDF para vocês baixarem, tudo bem? Daí vocês vão acompanhando a aula conforme eu for falando. Vamos lá. Quais são as causas dessas revoltas nativistas? Ou melhor dizendo, o que são essas revoltas nativistas? São revoltas de brasileiros com o objetivo de acabar com a exploração portuguesa, estabelecer uma igualdade na relação entre portugueses e brasileiros, tudo bem? Uma vez que esses portugueses eles eram privilegiados em relação aos brasileiros aqui por conta do Brasil ainda ser uma colônia. Certo? Esses brasileiros eles sofriam com altos impostos cobrados pela corte portuguesa e eles queriam acabar com isso. Outro motivo que nós poderemos perceber vai ser a crise do açúcar, mas aí nós falamos disso conforme formos caminhando entre as revoltas. A primeira delas que nós devemos falar é a revolta de Beckman, lá na província do Grão-Pará e do Maranhão. O que acontecia? Por ser uma província mais no interior, os colonos, os senhores de engenho daquela época, eles utilizavam muita mão de obra indígena. Só que os jesuítas, eles eram contrários a essa mão de obra indígena, essa escravização dos indígenas, e comunicaram isso aos portugueses, que então impediram essa escravização dos indígenas e criaram na época o monopólio do comércio do estado do Maranhão. Era uma entidade que deveria entregar, conceder 500 escravizados africanos e também alimento para esses senhores de engenho. O problema, essa companhia do comércio do estado do Maranhão não forneceu esses 500 escravizados para os senhores de engenho, que agora se viram sem mão de obra. Iniciaram então, sob a liderança de Manuel e Thomas Beckman, dois irmãos, a revolta de Beckman, que recebe o nome por conta desses irmãos. Eles então expulsaram os jesuítas do local e acabaram com a companhia. Por que expulsaram os jesuítas? Para que eles pudessem escravizar os indígenas e acabar com a companhia, para que eles pudessem comercializar suas mercadorias sem depender da companhia. Tudo bem? A consequência maior foi a prisão e a morte dos seus principais líderes, sem contar que essa companhia do comércio ela vai perder seu monopólio comercial, concedendo mais liberdade para os senhores de engenho do Maranhão. Tudo bem? Próxima revolta, então nós vamos falar sobre a revolta dos Emboabas, que vai ser realizada ali na região das Minas de Ouro. Qual que era o problema? Existiam os paulistas, os bandeirantes. Eles exploravam ouro naquela região. O governo português na época vai conceder permissão para que os emboabas, ou seja, forasteiros portugueses que viessem para o Brasil, também pudessem explorar o ouro. O problema para os paulistas é que eles falavam assim, calma aí, nós estamos aqui há mais tempo, nós estamos explorando essa região há mais tempo, como esses caras que estão chegando agora também vão poder explorar assim como nós? Então essa daí vai ser a principal conflito entre eles, sem contar que esses paulistas, eles eram financeiramente mais pobres do que os emboabas que estavam vindo de Portugal já ricos. Então os paulistas tinham mais dificuldade para conseguir encontrar ouro, enquanto os emboabas não tinham problema nenhum, certo? Porque eles tinham dinheiro para investir na compra de escravizados e para poder encontrar esse ouro aqui na região do Brasil. Tudo bem? Essa guerra, esse conflito, essa revolta dos emboabas, ela vai culminar em um combate armado entre os dois grupos, os paulistas e os emboabas, no ano de 1709, num local conhecido como Capão da Traição. Os emboabas vão vencer os paulistas, que por consequência vão sair da região das Minas de Ouro e vão migrar, vão ir para a região do Mato Grosso, onde lá, por coincidência também, vão encontrar ouro. Certo? Próxima revolta é uma das mais famosas, é a chamada Guerra dos Mascates. O que acontece? Lembra que os holandeses foram expulsos do Brasil? Esses holandeses eles foram expulsos do Brasil e iniciaram a produção de açúcar na região do Caribe, na região das Antilhas, certo? Agora, no mundo, não é só o Brasil mais que produz ouro, então o Brasil tem um concorrente. Sendo assim, a produção de ouro na região do Pernambuco, que é o local dessa guerra, ela vai diminuir. Consequentemente, o lucro dos senhores de engenho nessa região também vai diminuir. Os principais produtores de engenho dessa época, na região do Pernambuco, eram os senhores de engenho de Olinda, que agora, diminuindo seu lucro, se veem endividados, certo? E pegam empréstimos com os moradores, com os senhores de engenho de Recife.
Tudo bem? Esses olindenses, esses moradores de Olinda, esses senhores de engenho de Olinda, não pagam os moradores ou os senhores de engenho de Recife. E para evitar, para não ter realmente que pagar, eles invadem Recife e iniciam um confronto entre os olindenses e os moradores de Recife, que eram chamados de mascates. Certo? O governo português vê isso com uma contradição muito grande, porque eram os olindenses que deviam. E por que eles invadiram Recife? Então eles apoiam Recife nessa guerra, destroem, vencem os olindenses e agora elevam Recife como a cidade mais importante dentro da província dentro da capitania de Pernambuco. O que seria elevar Recife como a cidade mais importante da capitania? Daria mais relevância, ou seja, o governo português começaria então a partir daí investir mais dinheiro nessa capitania de Recife, que enriqueceria ainda mais com isso. Tudo bem? Vamos lá para a nossa última revolta, que é a revolta de Vila Rica. Como acontece? O primeiro motivo dela vai ser o monopólio comercial português. Então o comércio ali na região da Vila Rica, na cidade de Vila Rica, ela só vai poder ser feita pelos portugueses. Além disso, a criação das casas de fundição para cobrar os impostos causou muita revolta, muito constrangimento para os senhores, ou melhor dizendo, para os colonos que estavam ali explorando o ouro. Eles, desgostosos com isso, iniciam uma revolta, um confronto, liderados principalmente por Filipe dos Santos. Tudo bem? O governante da época, que era o famoso Conde de Assumar, ele manda invadir a cidade de Vila Rica e acabar com a revolta. Para mostrar para todo mundo que ele não estava de brincadeira com os revoltosos, ele manda matar, enforcar e esquartejar Filipe dos Santos, que era o principal líder dessa revolta. Certo? Gente, espero que tenham gostado. Procurei ser mais breve possível e colocar os pontos mais importantes dessas revoltas para vocês. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.